Como receber dividendos todos os meses investindo em fundos imobiliários. Bom, fica com a gente que nesse vídeo veremos o que é um fundo imobiliário, quais as vantagens e desvantagens de investir nos FIIs, quais os tipos que existem atualmente no mercado e como realizar esse investimento de fato. Se você tem interesse nesse conteúdo, já dê o like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse para vocês. O que é um FII? Bom, a sigla significa Fundo de Investimento Imobiliário, mas de maneira simplificada, um fundo imobiliário é um fundo administrado por um gestor especializado que vai alocar o dinheiro dos investidores desse fundo em imóveis que ele considera com bom potencial de rentabilidade, tanto para a valorização desse imóvel quanto a renda da alocação. E assim o fundo repassa para os investidores essa renda, que compraram uma parcela desse fundo. Ou seja, ao comprar a cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma parcela desse imóvel e logo uma parcela desse aluguel. Agora vamos às vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. A primeira grande vantagem é o recebimento dos dividendos mensais, como a gente já explicou, referente à renda do aluguel desses imóveis. Mas o melhor de tudo é com a isenção de imposto de renda. Diferente dos imóveis físicos, onde tem essa incidência, os fundos imobiliários não têm para os dividendos. Outra grande vantagem, lembrando sempre que é um produto de renda variável ainda, é a maior estabilidade em relação aos outros produtos de renda variável, como por exemplo as ações. Os fundos imobiliários tendem a variar menos, mas isso tanto para baixo quanto para cima. E uma vantagem quando comparado aos imóveis físicos é a liquidez diária. Por serem negociados na bolsa, os fundos imobiliários podem ser negociados todos os dias úteis de pregão da bolsa, assim como todos os produtos da B3. Mas tudo tem suas desvantagens, e no caso dos fundos imobiliários, uma delas é que, ao contrário das ações que possuem limite mínimo para venda sem a dedução do imposto de renda, os fundos imobiliários, sempre que vendidos com lucro, vão ser deduzidos de 20% de imposto de renda somente sobre esse lucro. Outra desvantagem é a taxa de administração. Por se tratar de um fundo, sempre existem essas taxas. No caso dos fundos imobiliários, geralmente variam entre 1% e 3%. Bom, vamos falar de quais tipos de fundos imobiliários existem. Aqui nós vamos citar 3 principais classes de fundos que são os mais importantes ao nosso ver. O primeiro deles é o fundo de imóveis, ou como muita gente diz, um fundo de tijolo. Esses basicamente são fundos imobiliários que exploram a renda desses imóveis. E aí podem ser de diferentes tipos de ativos, como por exemplo lajes comerciais, shoppings, galpões logísticos, hospitais e etc. A segunda classe são os FOFs, que são os fundos de fundos. Basicamente, esses fundos, com uma gestão especializada, vão comprar várias cotas de outros fundos e montar assim o seu fundo com participações em outros fundos imobiliários. Uma grande vantagem é que esses papéis são mais diversificados, você consegue diversificar com aportes menores, já que cada cota já tem dentro dela vários outros fundos imobiliários. Porém, às vezes acaba não sendo tão vantajoso pela taxa de administração e taxa de performance cobrada. Eu vou deixar aqui um vídeo do Fábio Holder explicando o porquê, na visão dele, ele não considera um bom investimento os FOFs. E a terceira classe seriam os fundos de recebíveis, em sua maioria os CRIs. Resumidamente, se trata de um instrumento que as incorporadoras e as instituições financeiras antecipam o recebimento das parcelas dos financiamentos imobiliários e transferem para os investidores, que compram esses papéis e têm o direito de recebimento desses pagamentos. Legal! E como que eu compro esses fundos imobiliários? Bom, você vai seguir a lógica de qualquer ativo da B3. Você precisa abrir a conta em uma corretora, transferir o dinheiro para essa corretora e aí depois é só escolher os FIIs para comprar. Mas como saber quais FIIs comprar? Aqui fica uma dica legal, a gente vai deixar aqui o site clubedosfiis.com.br, que é um site que nós costumamos recomendar
para vocês verem lá a listagem de todos os fundos imobiliários que tem na B3 e todos os seus indicadores. Assim você consegue avaliar melhor quais você acha que tem mais o seu perfil. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que nós vimos nesse vídeo o que é um fundo imobiliário, os prós e os contras, os tipos e como investir neles. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like para ajudar a gente no canal crescer, se inscreve no canal e até a próxima. Minuto Investido. Conhecimento compartilhado.